Nós vimos até aqui que uma característica central das modernas economias de mercado é a tendência ao crescimento, a ampliação ano a ano da renda por habitante e, por detrás disso, o crescimento da produtividade do trabalho, da produtividade do conjunto da economia, conceito encapsulado na ideia de produtividade total dos fatores. Pois bem, esse crescimento, essa tendência de crescimento de longo prazo, está associada também a processos de oscilação, a processos nos quais a renda cresce além da tendência ou muito abaixo da tendência. Então, os ciclos ao longo da tendência de crescimento de longo prazo representam um fator importante para a análise da dinâmica macroeconômica. Essas oscilações da renda têm sido percebidas pelos economistas há muito tempo, muitas explicações têm sido construídas para tentar compreender as múltiplas dimensões que levam à volatilidade nas economias de mercado. Então nós vamos tratar de observar, lembrando que as economias avançadas tendem a ter características de maior estabilidade do que as economias emergentes em desenvolvimento. A literatura sobre ciclos também sugere que algumas economias emergentes em desenvolvimento tendem a ser ainda mais instáveis do que o conjunto delas. Particularmente na América Latina, nós caracterizamos nas últimas 4 décadas por oscilações muito abruptas no nosso nível de atividades. Vamos começar olhando para alguns números, para alguns conceitos e vamos perseguir um pouco as explicações sobre este fenômeno. Aqui eu calculei para vocês o crescimento da renda por habitante. Quase todos os dados ao longo dessas apresentações ou foram calculados diretamente por mim a partir das fontes que vão ser indicadas, ou eu capturei diretamente das fontes e faço as referências. Pois aqui nós trabalhamos com os dados da base do Banco Mundial. Se vocês pegarem o World Development Indicators ou entrarem em World Bank Data, direto no Google já vai vir o link, talvez com uma das bases de dados mais amplas, com indicadores econômicos, sociais, dentre outros, que o Banco Mundial compila. Não necessariamente ele é a fonte originária desses dados, muitos dados são capturados diretamente com os governos a partir de metodologias padronizadas, como o próprio cálculo do PIB, mas o que o Banco Mundial faz é construir bases uniformes e disponibilizar esses recursos. Alguns aspectos metodológicos sobre esse processo nós vamos trabalhar na sequência: definição, conceito de PIB, formas de mensuração, como é que eu transformo isso em dólares comparáveis internacionalmente. Vamos congelar isso por alguns instantes. Nós estamos começamos a discutir o que é a macroeconomia, e uma característica do estudo da economia tem a ver com as oscilações no nível de atividades. Bom, no painel superior desse gráfico nós olhamos o crescimento da renda per capita. O que é isso? O total do PIB, ou renda, é a mesma coisa, menos o crescimento da população. Abaixo nós temos uma medida de volatilidade, a mais simples dela, que é o desvio padrão no entorno dessa média. O que vocês observam aqui? Vamos destacar a América Latina, o conjunto dos países do México para baixo. Pois bem, estes países apresentaram um crescimento médio entre os começos dos anos 60 e os anos 80, um período de intensa urbanização e industrialização, equivalente ao crescimento dos países da Ásia-Pacífico e dos países de alta renda. Nas décadas subsequentes, nós vamos ver uma desaceleração no ritmo de crescimento, entre o começo dos anos 80 e o começo dos anos 2000, por exemplo, uma pequena aceleração para 1,3 nos anos 2000, entre 2001 e 2009 como média, mas observando uma enorme volatilidade, uma volatilidade crescente. O que isso está me dizendo? Que não somente o crescimento se reduziu, em média, antes e depois dos anos 80, antes e depois da era da globalização, ou, como eu vou enfatizar no caso do Brasil, antes e depois da crise da dívida externa, que é um ponto de ruptura que produz muita instabilidade macroeconômica na América Latina, e desde então não nos recuperamos plenamente. O crescimento tem sido bastante instável, ciclos curtos de expansão e contração, o que implica uma volatilidade muito grande. Então nós vamos observar anos em que a renda ou a renda per capita crescem muito, mas por pouco tempo, e depois caem. Os países da Ásia, particularmente da Ásia-Pacífico, do leste asiático, por outro lado, aceleraram o seu ritmo de crescimento e, em média, com uma menor volatilidade. Então, nós já conseguimos crescer tanto quanto, em alguns casos particulares, no caso do Brasil, mais do que os países asiáticos, porém, nos últimos 40 anos, essa história não tem sido assim. Ela foi assim
em boa parte do século XX até o início dos anos 80, deixou de ser assim. Insisto, vamos trabalhar muito no caso do Brasil, no final desse nosso curso. Mas aqui já podemos trazer alguns elementos. Com uma instabilidade crescente. Isso nós vamos observar em outras regiões, por exemplo, a África subsaariana, um crescimento muito baixo, com muita instabilidade. No Oriente Médio e Norte da África também um crescimento baixo, enorme instabilidade. São regiões com guerras, conflitos, processos pandêmicos também. Os países da Europa em desenvolvimento, particularmente do leste, que passaram por uma transição, muitos deles, de um regime de planejamento central para uma economia de mercado, oscilaram períodos de crescimento, inclusive negativo em média, nesse ajuste, nessa transição, com muita volatilidade e, posteriormente, uma recuperação de dinamismo dessas economias. E os países de alta renda, que vêm reduzindo os níveis médios de crescimento, já descontado o crescimento populacional, com uma maior volatilidade, particularmente nos anos 2000. Ainda assim, a instabilidade é muito maior nos países emergentes em desenvolvimento e particularmente elevada na América Latina, quando nós contrastamos o crescimento com a volatilidade. Aqui nós vemos alguns exemplos de países. Podemos observar nessa amostra, no caso da América Latina, que entre o começo dos anos 60 e o começo dos anos 80, a maior taxa de crescimento média da renda per capita foi a do Brasil. Aliás, o Brasil foi um campeão de crescimento ao longo do século XX. Porém, os países asiáticos conseguiram crescer muito mais nesse período histórico. Se eu estou pegando o conjunto do século XX, o Brasil teve até um desempenho melhor. O que a maior parte dos países asiáticos consegue é manter o crescimento elevado ao longo do tempo, e em alguns casos acelerar, como no caso da China, notoriamente, mas mesmo a Índia, que sempre se caracterizou por um crescimento relativamente baixo da renda per capita, passa a acelerar nos anos 90 em diante, particularmente nos anos 2000. E também observamos uma volatilidade muito grande. A Argentina é um campeão de volatilidade. São ciclos curtos de expansão e de contração. Então, uma volatilidade muito grande. O conjunto da América Latina tem tido essa característica. Alguns países um pouquinho menos, o caso do Chile, um crescimento em média da renda per capita melhor nos anos entre 80 e 2000 e nas duas décadas do século XXI, porém também com uma grande volatilidade. Nós vamos fazer comparações específicas mais adiante entre Brasil, México, Coreia, China, mas a mensagem básica é: os países asiáticos nessa era, particularmente da globalização, mantiveram níveis muito mais robustos de crescimento, menor volatilidade. E isso se deu num processo de avanço da sua estrutura produtiva, particularmente da sua indústria de transformação, e de uma ampliação nas exportações de produtos de maior conteúdo tecnológico, em parte, inclusive, com tecnologia gerada internamente aos países. Este será um tema que, do ponto de vista comparativo com o caso do Brasil, nós veremos mais adiante. Portanto, voltando ao fenômeno em tela, e aqui eu estou pegando um dicionário de economia, o Neil Palgrave, com o conceito do que é ciclo econômico. Pois aí o que o autor destaca é que a dinâmica típica das economias capitalistas é caracterizada por dois fatos: o crescimento sustentável da produção e do emprego, que nós já vimos, e amplas oscilações nessas magnitudes e no nível de preços também. As oscilações do nível de atividades envolvem o estudo do que se chama de ciclos de negócios, de ciclos, da teoria de ciclos econômicos. Por outro lado, o crescimento sustentável é o objeto da macro de longo prazo, a ideia da dinâmica de crescimento econômico, que tem forças específicas que nós vamos tratar de observar também. Então, a ideia de ciclo sugere oscilações, ampliações e contrações no nível de atividades. Este é o conceito mais geral, ao qual nós podemos desdobrar conceitos específicos. Aqui é uma visão estilizada desses dois fenômenos. Então, se nós olharmos ao longo do tempo a variação do nível de atividades de um país, nós vamos observar a tendência de crescimento e as oscilações. Então, o comportamento cíclico envolve isso. Então, períodos em que a economia atinge picos, entram em trajetórias de recessão, atingem um vale e uma recuperação. Então, tem todo um estudo empírico sobre a característica dos ciclos, dos períodos de recessão, dos períodos de recuperação. Isso está muito vinculado também à ideia da política econômica para atenuar
essas oscilações. Então a macro de curto prazo lida muito com a dinâmica da compreensão dessas oscilações, que forças econômicas movem isso, e a macro de longo prazo seria a tendência, né, dessa reta estilizada para mostrar o maior ou menor crescimento. Quanto maior a declividade, maior o crescimento no longo prazo. Desde o século XIX, as teorias para explicar as oscilações do nível de renda envolvem explicações sobre o comportamento dos investimentos. Então, as economias são voláteis porque os investimentos são mais voláteis do que outras dimensões da demanda, por exemplo, como o consumo das famílias, o papel das expectativas, porque investimentos, e aí o conceito de investimento no plano macroeconômico, a construção de máquinas, equipamentos, estruturas físicas, envolvem processos de mais longo prazo, envolve um olhar sobre o futuro por parte dos empreendedores. Em alguns momentos há excesso de otimismo, em outros excesso de pessimismo. Também há explicações que juntam o processo de investimentos com a dinâmica tecnológica, o surgimento de novas tecnologias e a disseminação dessas tecnologias produzindo oscilações maiores ou menores. Há explicações que indicam que a tendência de crescimento da renda nominal, as oscilações da renda nominal, vamos depois separar o que é a renda nominal da renda real, mas que no fundo as oscilações têm a ver com muita moeda ou pouca moeda. E isso joga no colo dos bancos centrais parte da responsabilidade pelas oscilações. Então, as explicações tipicamente monetaristas dos ciclos, a escola austríaca também trabalha muito com essa ideia, vão dizer que a política monetária principalmente pode produzir distorções, tornar a taxa de juros de mercado baixa demais, incentivando o excesso de investimentos, ou alta demais, produzindo contrações. Então, alta demais e baixa demais com respeito ao que deveriam ser as taxas de juros por fundamentos reais. É algo que a gente não consegue mensurar concretamente, porque nós só enxergamos as taxas de mercado, mas tem aí implícito uma ideia de preços subjacentes que traduzem o equilíbrio da economia. E quando há distorções em torno desse equilíbrio, eu crio problemas de excesso ou de falta de demanda, particularmente de investimentos. Existe toda uma temática que surge com Thomas Malthus, o reverendo Thomas Malthus, em Cambridge, e parte dos economistas, particularmente a tradição marxista, aponta que o capitalismo tende a produzir mais do que é capaz de gastar. Nós não vamos aqui aprofundar as leis de tendência da tradição marxista, mas basicamente se trabalha com essa noção de que o capitalismo ele é uma máquina de produzir expansão, mas ao mesmo tempo essa expansão vai retirando força de trabalho e poder de consumo, criando mais desigualdade, e a capacidade de realização de venda dessa produção se compromete com o passar do tempo. Essa visão muito simplista e simplória, ela no fundo trata por um problema de falta estrutural de demanda. Alguns autores da tradição, o próprio Keynes, que não trabalha com os marcos tanto teóricos quanto políticos derivados das explicações marxistas, mas que percebem, e o Keynes muito mais próximo à tradição do Malthus, a problemas de demanda que devem ser corrigidos por meio da política econômica, particularmente por investimentos públicos. Há todo um debate também se os ciclos econômicos vêm de fora para dentro, quer dizer, de fora do sistema econômico, como algumas leituras mas também simplificadas dos modelos tecnológicos do Schumpeter. Então surgem inovações, porque o Schumpeter no início é um importante economista austríaco radicado nos Estados Unidos e que tem toda uma explicação dos ciclos a partir das inovações tecnológicas. Mas existe o Schumpeter da teoria do desenvolvimento econômico, que é o jovem Schumpeter, que enxerga as inovações tecnológicas surgindo quase como maná que vem dos céus, de fora do processo econômico, que alguns empresários identificam aquilo e transformam isso em novos produtos, processos que dinamizam o processo econômico. Porém, o Schumpeter mais maduro, pós-crise de 29, e no mundo dos grandes conglomerados econômicos, percebe que essa dinâmica tecnológica se endogeniza nas empresas, que criam departamentos de pesquisa específicos e, portanto, não é mais aleatório o processo de inovação. E há também dinâmicas endógenas associadas à política econômica ou outros fenômenos de criação de excesso de endividamento, os ciclos econômicos de natureza monetária financeira. O Hyman Minsky, que é um economista americano já falecido, também tornou-se muito popular nos últimos anos,
na medida em que ele explica os processos de instabilidade por fenômenos endógenos, né, de excessos que vão sendo produzidos pela própria estabilidade do sistema. O sucesso em estabilizar o sistema faz com que os agentes fiquem muito otimistas, se endividem demais, os bancos muito otimistas emprestem dinheiro demais, e isso cria uma dinâmica cíclica que eventualmente, né, pode ser rompida por mudanças de política monetária ou mudanças na percepção de risco por parte dos investidores. Portanto, há toda uma tradição, muitos modelos interessantíssimos, nós não vamos ter tempo aqui para detalhá-los, mas para dizer que existem explicações para essas oscilações, vamos observar algumas delas no debate mais contemporâneo. Portanto, uma discussão que ganha relevância, né, a ideia dos ciclos tradicionais, né, que são as oscilações do nível de atividades, do emprego, e os ciclos financeiros, como nós vamos ver. E a percepção de que os emergentes, por algumas razões, pela natureza do que eles produzem, né, pela natureza daquilo que eles, da sua estrutura socioeconômica, são mais vulneráveis a essas oscilações, até porque são pequenas economias abertas. Então, países que produzem poucos produtos, em geral recursos naturais, cujos preços oscilam mais, são economias que dependem muito do comércio internacional. Quando essas oscilações vêm de fora para dentro, esses países também sentem mais. Economias mais diversificadas, com estruturas mais robustas, mais maduras, e que fazem o ciclo internacional, né, porque tem moedas que são amplamente utilizadas internacionalmente, são países que têm ciclos, mas que são ciclos menos de fora para dentro, em geral são de dentro para fora. Então tem um conjunto de fatores que em geral afetam os mercados emergentes, a política monetária nos países avançados, que afeta as suas taxas de câmbio, a situação da liquidez, aspectos, né, do comportamento de outros grandes players, economias sistemicamente importantes, para usar uma expressão contemporânea como a China, a União Europeia, que causa volatilidade financeira, volatilidade comercial, de preços estratégicos, como de energia e de recursos naturais. E tudo isso afeta muito mais os países emergentes do que as economias avançadas. Nós vimos os dados sobre isso, vamos avançar na explicação deste fenômeno. Alguns autores influentes têm se caracterizado por fazer estudos sobre essa dinâmica cíclica. Nesse trabalho recente, com bases de dados que pegam aí desde o pós-revoluções e guerras napoleônicas até o período recente, antecedendo a Covid, mas pós-crise financeira global, esses autores percebem que há ciclos, né, de expansão e contração da entrada de capitais nos países emergentes, que em geral esses ciclos estão associados à abundância de liquidez, e quando tem muito dinheiro, esse dinheiro busca aplicações das mais diversas, isso eleva o preço das commodities, e isso cria, nos momentos de ruptura cíclica, crises de endividamento. Então há momentos de abundância de capital, e os preços sobem com isso, de falta de capital e os preços desabam com isso, afeta a economia global e particularmente os países emergentes em desenvolvimento. Então há uma literatura empírica muito robusta já, trazendo informações de longo prazo sobre isso, que serve de alerta. Mas se existem essas características de longo prazo, nós não podemos minimizar os riscos de períodos de expansão e de contração. Não imaginar que essas expansões são fruto somente de decisões domésticas, e em geral os governos, nos períodos de expansão, apontam, o sucesso econômico nesse momento tem a ver com as minhas políticas. Quando vem a crise, não, a culpa vem de fora, não tem nada a ver com as minhas políticas. Sempre tem uma interação entre esses fenômenos internos e externos, mas as pequenas economias abertas, como o Brasil, são muito afetadas por essa dinâmica cíclica de fluxos de capitais e de preços de commodities, e isso essas duas dimensões estão interrelacionadas. Aqui alguns dados que, se vocês forem observar os períodos de boom, né, econômico, tem toda uma discussão de como é que se faz a mensuração dos ciclos e a datação dos ciclos. Não vamos entrar nesses pormenores, mas eles fizeram então uma avaliação dos ciclos de expansão e os ciclos de contração internacionalmente, né, o período de duração e de declínio desses ciclos e a variação do produto nos períodos de expansão e nos períodos de contração. Isso tanto para a economia mundial quanto muitos estudos fazem para conjuntos específicos de economia. Nós vamos ver que nos períodos como na crise de 29, na Primeira Guerra Mundial, os períodos de guerra e de crise são períodos de maior oscilação, em termos do nível de atividades de um modo geral. Então nós temos médias de ciclos de expansão da entrada de capitais nos países emergentes
Depois, quem tiver curiosidade de olhar esse estudo, tem a amostra dos países que estão sendo estudados e tem os períodos de declínio, de contração, em que a renda cai, e aí tem em média em cada episódio os períodos de maior contração e de menor contração. Vocês veem ali que na época da crise de 29 nós experimentamos o maior período de as contrações mais intensas em termos de variação de produto. Aqui nós temos os ciclos de capital, de entradas de capital nos países emergentes e os períodos de crise durante cerca de 200 anos. Nós vamos observar que após grandes entradas de capital, nós temos aumento de endividamento. Quando há reversão desses ciclos financeiros, vem as rupturas, as crises de endividamento, e as crises afetam o lado real das economias também, porque escasseia o crédito. Os países produtores, exportadores de recursos naturais, no momento de reversão cíclica, os preços desabam. Então, em geral, essas forças se alimentam nas expansões e nas contrações. O saldo desses processos de expansão é aumento de endividamento e a necessidade de reestruturar as dívidas nos momentos subsequentes. Aqui é uma comparação dos períodos de expansão e de contração, dos ciclos financeiros e dos ciclos de commodities, que estão fortemente correlacionados tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de baixa. Só para demarcar a conclusão dos autores, eles analisam, portanto, os ciclos financeiros, a entrada de capital nos países emergentes em desenvolvimento. Isso apresenta um padrão similar ao longo de quase 200 anos, em termos de períodos de expansão, a magnitude dessas expansões, e nem todos os ciclos de grandes entradas de capital terminaram com ondas de endividamento, mas em muitos casos sim, nós tivemos crises bastante robustas, pegando uma grande quantidade de países, e em geral quando essas crises emergem, nós temos aí o double bust, ou uma contração que envolve uma contração nos fluxos de capital e uma contração nos mercados de commodities. A mensagem básica é: fiquem atentos, os gestores, os analistas, porque não existe bem que dure para sempre, nem mal que dure para sempre também. O que nós temos que compreender essa dinâmica cíclica para nos períodos de boom nós evitarmos que esses booms se transmitam internamente, e pouparmos recursos nesses momentos para utilizá-los nos momentos de crise. Então parece uma receita de contos de fada, de cigarro e formiga, ou a lição que os nossos avós nos passam de sermos cuidadosos, mas a análise empírica sugere isso. Há padrões cíclicos e nós temos que ter atenção para esses processos. Estudos mais contemporâneos mostram isto, porque a América Latina teve uma aceleração no ritmo de crescimento econômico, não só a América Latina, mas outros países, produtores e exportadores de recursos naturais. Por quê? Porque nos anos 2000, particularmente entre 2013 e 2013, houve um super ciclo de alta de preço dos recursos naturais. E as flutuações no nível de atividades da economia e de indicadores macroeconômicos em geral, o crescimento da renda além da tendência de investimentos, os resultados das contas externas se tornaram mais favoráveis. Nesses períodos, em geral, uma grande entrada de divisas e as nossas moedas ganham valor, o que permite viajar mais, consumir mais bens importados. Isso amplia também a presença de capital estrangeiro nas nossas economias, que em momentos de reversão pode ser problemático. Os mercados financeiros tendem também, nesse contexto de grande liquidez, a melhorar. Então, o que esses estudos, eu estou pegando aqui um trabalho do Banco Mundial como exemplo, mostram é que há um espelhamento, momentos de grande liquidez externa, particularmente nessa etapa de globalização econômica, podem vir associados com melhorias dos preços de muitos ativos, particularmente de commodities. Isso anima os países produtores e exportadores de recursos naturais, amplifica os movimentos cíclicos, e o Brasil é um exemplo claro nesse sentido, e amplifica tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de contração. Isso nos leva a refletir que nem toda expansão é fruto de decisões domésticas, mas nem todas as contrações e o tamanho integral das contrações também, e que há que se ter muita competência para administrar esses ciclos. Em geral, nos momentos de alta, os tomadores de decisão, as elites econômicas e políticas, imaginam que essa alta vai seguir para sempre e tomam decisões de expansão de gastos, imaginando que aqueles bons tempos vieram para ficar, e pior ainda, são frutos de decisões domésticas.
e isso gera consequências dos momentos de contração, que é o que também a literatura aponta. Aqui nós vemos claramente o que são essas duas linhas para o conjunto de variáveis. A linha mais escura é a melhoria nos termos de intercâmbio, preço de exportações sobre preços de importações para países da América do Sul, né, uma média desses países. Então o que está dizendo? Quando o preço das exportações, soja, minério de ferro, petróleo, commodities, estão subindo com respeito ao preço dos bens importados, em geral são produtos industrializados, melhora o crescimento, melhoram os investimentos, o mercado financeiro melhora e a posição internacional de investimentos melhora também. Por outro lado, quando há uma contração, e depois de 2014, 2013 e 2014 nós vamos ter uma onda de contração até meados de 2016, depois uma pequena recuperação, tudo piora também. Isso aqui é um outro exemplo, um estudo do Bank for International Settlements, mostrando essa forte conexão entre o que está acontecendo com o nível de atividades e o ciclo de commodities. O Brasil é um caso paradigmático nesse estudo, né? Então há uma relação entre o preço de commodities e os ciclos financeiros e sobre isso o nível de atividades. Portanto, o debate recente sobre as oscilações na renda dos países emergentes, primeiro, depois da crise financeira global, volta muito forte a ideia de que as nossas economias são instáveis, né? Também os países avançados, então a noção de grande moderação, de que os ciclos econômicos foram domados, como alguns economistas sugeriam no começo dos anos 2000, perde força, ganha força a ideia da instabilidade, os ciclos de commodities, os ciclos financeiros passam a ser objeto específico de análise, então tem toda uma discussão de entender as características domésticas desses ciclos, o papel da política econômica para mitigá-los, se existe um componente geral comum, um ciclo financeiro global, vindo dos países centrais, particularmente da política monetária dos Estados Unidos, como mensurar, como identificar essas origens, seus impactos, a importância das estruturas produtivas, então aqueles países produtores, exportadores de recursos naturais, sofrem mais as oscilações cíclicas, sofrem no sentido de que nos momentos de boom eles vão e nos momentos de contração eles caem muito, eles ficam mais vulneráveis. E a América Latina aparece quase que em todos os trabalhos empíricos como a região mais volátil, né? E a dificuldade dos modelos tradicionais, né, de equilíbrio geral, utilizarem a sua base metodológica para capturar essa dimensão cíclica, porque são modelos construídos assumindo que as economias são estáveis, e quando elas sofrem choques, elas voltam à estabilidade. O problema é que as economias são instáveis, e essa instabilidade tem sido cada vez maior nos últimos 15 anos. Então é muito difícil lidar com modelos que consideram que as economias são estáveis, mas esses modelos foram predominantes nos anos 80, 90, parte dos anos 2000, na academia e entre os formuladores de política fiscal e política monetária. Por isso que os economistas foram pegos de surpresa, muitos deles, com a crise de 2007 a 2009, a crise financeira global, e tiveram dificuldades de recalibrar a sua visão e os seus modelos. Este é um processo que segue em curso e os debates sobre o papel da política fiscal e da política monetária são cada vez mais intensos.